Nós vamos entrar então no item 3.2, um exercício onde a gente vai treinar um pouco o cálculo da taxa de juros. Reforço, não vai ter uma teoria diferente para isso e nem fórmulas, são as mesmas. Apenas um tipo diferente de exercício, onde o objetivo é diferente daqueles que a gente fez anteriormente. Mas vamos lá, vamos resolvê-lo. Essa foi uma questão da banca do concurso Petrobras em 2010. Maria quer comprar uma bolsa que custa R$ 85,00 à vista. Como não tinha essa quantia no momento e não queria perder a oportunidade, aceitou a oferta da loja de pagar duas prestações de R$ 45,00, uma no ato da compra e outra um mês depois. A taxa de juros mensal que a loja estava cobrando nessa operação era D. Bom, eu li uma primeira vez e aí a gente vai entender isso daqui a partir da ideia de que ele não me fala se é juro simples ou juro composto. Tá? Só que aí agora, como eu estou estudando juros compostos, eu vou resolver por essa lógica. Mas por que ele não falou? Eu vou desenhar aqui o nosso diagrama de fluxo de caixa para explicar melhor. Porque, na verdade, o prazo que eu vou precisar utilizar dentro da fórmula é 1. Eu já falei isso algumas vezes, que quando o prazo é 1, o juro simples é igual ao juro composto. Eu tenho a oportunidade de mostrar isso aqui agora na prática, então optei por resolver esse exercício com a forma de juros compostos. Então vamos lá, como é que ficaria o nosso diagrama de fluxo de caixa? Só para vocês entenderem. A bolsa custava R$ 85,00 à vista. Então, quando ela for levar essa bolsa para casa, equivale a ela estar tendo uma entrada de caixa de R$ 85,00, que seria uma seta aqui para cima. Por outro lado, ela não pagou à vista. Então, ela pagou duas prestações de 45. Uma aqui no dia que ela comprou. Então, eu vou colocar aqui que ela desembolsou 45. E outra um mês depois. Então, nossa escala aqui vai ser em meses. Outra de 45. Bom, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque esse aqui é aquele típico caso onde há uma entrada. Só mas não falou de entrada, falou de prestações. Sim, mas por isso que o diagrama é interessante. Quando uma das prestações ocorre na própria data da compra, ela pode ser tratada como entrada. Bom, e aí? Quando ela for fazer essa operação aqui na data zero, comprar a bolsa, se ela vai dar uma entrada de 45 e ela financiou esse valor, a diferença, desculpa, porque a bolsa custava 85, quanto que ela financiou? Bom, ela financiou o capital, que é a diferença entre o valor total menos o que ela já pagou. Lembra daquela lógica da entrada? Eu não posso cobrar juros sobre o valor que já foi pago. Então, ao aceitar essa oferta da loja, ela ficou devendo naquele dia R$ 40,00. E caso não houvesse juro, né, uma coisa impossível, ela pagaria isso depois de um prazo. Só que existem juros. Então, ao invés de pagar 40, depois de um certo prazo, ela vai pagar 45. É o montante dessa operação. Ok? Deixa eu explicar de novo para deixar bem claro. O diagrama ajuda. A bolsa custava 85. Ela pagou 45 no ato da compra, ficou devendo 40. Esse valor ela financiou, por isso o capital é 40. Quando ela for pagar após um mês, ela paga 45 porque tem juros, né? Coisa natural aí na nossa matéria. O que mais isso aqui está falando? Ele está falando que ocorreu um mês após, que é o nosso prazo N. E ele está pedindo a taxa de juros mensal. Ele está pedindo I ao mês. Tranquilo, né? Então agora nós vamos passar para a próxima etapa, verificar se é necessário fazer alguma transformação. Não temos a taxa para fazer aquela divisão por 100 e o nosso prazo N já está na mesma unidade da taxa, tudo em meses. Então também não vou precisar transformar aqui. Já posso ir direto para a próxima etapa, que é escolher uma fórmula para usar. Eu vou escolher a primeira, porque eu tenho o montante, o capital, o prazo N, só não tem a taxa. Então, se eu substituir aqui, eu consigo chegar no valor da taxa. Essa é a fórmula. M é igual a C, vezes 1 mais I elevado a N. Esse M é 45, o C é 40, vezes 1 mais a taxa I elevado a 1. Então, ficou que 45 é igual a 40 vezes 1 mais I. Gente, aqui eu vou abrir um parênteses rápido. O que acontece
quando o n é 1. Quando eu elevo um valor a 1, dá ele mesmo, então ele meio que desaparece. Se eu tivesse usado a forma de juros simples, aqui era i vezes n. E esse 1 multiplicando também desaparece. Então eu consegui mostrar aqui pela fórmula por que quando o prazo é 1, juros simples e juro composto fica igual. Porque 1 é neutro, tanto na potência quanto na multiplicação. Agora, se o n fosse 2, aí seria totalmente diferente. Tá? Então eu quis fazer aqui pela forma do juro composto, mas na verdade se eu tivesse usado a forma de juros simples, nesse exercício também daria certo. Mas cuidado, só daria certo porque o prazo n é 1. E em juros simples ou compostos, quando o prazo é 1, eles são iguais, somente nessa situação. Gente, eu vou inverter aqui os dois lados. Vou pôr que 40 vezes 1 mais i é igual a 45. Aí eu não preciso nem desse parênteses aqui mais. Eu posso colocar aqui 1 mais i é igual a 45 dividido por 40. Continuando aqui, eu vou ter que 1 mais i é igual. Aí eu vou dividir 45 por 40, isso aqui vai dar 1,125. E esse 1 que estava aqui somando i, ele passa para o outro lado subtraindo. Então, 1,125 menos 1, que dá 0,125. Isso aqui já está o mês, mas está em fator unitário. Para transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100. Aí isso aqui vai dar 12,5% ao mês. E daqui nós já temos a resposta. Né, o gabarito se encontra aqui na letra E. Vou marcar 12,5% ao mês. Bom, mas esse aqui, ao invés dele ter pago essas duas prestações, na data 0 e na data 1, ele tivesse pago na data 1 e na data 2, o que eu faria? Gente, no início dessa parte da matéria, né, do item 3, juros compostos, eu falei que eu dividi ela em 3 partes. Uma delas era a aplicação mais direta da fórmula. É o que a gente está fazendo aqui agora e temos que treinar isso muito bem. Uma segunda parte são alguns pontos específicos que são importantes também, né, que eu deixo para descrever depois. E um terceiro ponto, que é um pouquinho mais avançado, chama equivalência de capitais. Está dentro de juros compostos. Muitos exercícios você vai conseguir resolver se você entender como isso funciona. Então, caso aqui ele falasse que é um pagamento na data 1 e outro pagamento na data 2, eu já encaixaria isso nessa última parte da matéria, que nós ainda estudaremos. Tá? Então não preocupem com isso agora, vocês vão aprender. Nesse momento eu só coloquei essa questão porque a primeira era na data 0 e ela acabou se tornando uma questão de aplicação direta da fórmula. Que nesse caso eu até optei por trabalhar com juros compostos, mas como o prazo era 1, até de juros simples daria certo. Tá bom? Então vamos preocupar só com o que está agora. Por enquanto estamos numa das etapas, que também é importante, onde o nosso objetivo é a aplicação das fórmulas. Né? Saber bem como fazer isso. Em uma carta aos clientes, um investimento é oferecido com a promessa de recebimento de um montante de R$ 8.200 líquidos após 2 anos, para quem aderisse, investindo inicialmente R$ 5.000. O valor líquido pago é obtido após descontados R$ 250 de taxas e impostos. Para melhorar a comunicação com os clientes, julgaram interessante acrescentar a taxa de juros compostos usada no cálculo do valor bruto, isto é, sem o desconto. Qual é o valor da taxa anual que deve ser acrescentada na carta? Bom, nessa primeira leitura a gente percebe já da questão do investimento, que tem valor inicial, valor final, e ainda um detalhe, taxa de juros compostos. E tem que sempre procurar essa informação para não se perder. Então, o que nós vamos fazer aqui é aplicar a fórmula de juros compostos relacionando montante, capital, taxa e prazo. Então, vou ler mais uma vez agora para poder pegar as informações. Ele fala que a pessoa que investir vai receber um montante de R$ 8.200 líquidos, mas que esse valor líquido é após descontados 250 de taxas e impostos. Então, na verdade, ele tem que conseguir o valor de um montante que seria os 8.200 mais os 250, porque aí depois desconta e ele pega os 8.200. Mas o cálculo do juro tem que levar isso em consideração. Então, 8.200 mais 250 vai dar 8.450. Ele vai ter que aplicar aqui
um valor de 5 mil, né? O valor investido inicialmente. Isso aqui é um capital, é o valor hoje. E ele fala que só ocorre após 2 anos. Esse aqui é o nosso prazo N. Ele quer saber qual é a taxa, então vou colocar essezinho aqui. Detalhe, se eu deixar o N em ano, eu vou encontrar uma taxa ao ano. E é exatamente o que ele pede, a taxa anual. Só para aproveitar aqui também, né, eu sempre aproveito para explicar mais alguma coisa. Se ele pedisse a taxa mensal, a minha sugestão era que você já transformasse o N para meses. Porque se você resolvesse em ano e depois achasse a taxa ao ano e quisesse transformar para mês, você não poderia fazer isso de forma direta, só dividindo por 12. Em juros compostos, a transformação é feita por uma fórmula exponencial. Então seria muito mais fácil já deixar o N na unidade da taxa que você deseja. A boa notícia aqui é que o N está em ano e ele quer a taxa anual. Não há necessidade de transformar. Substituindo na fórmula, eu vou ter então que montante é capital vezes 1 mais a taxa elevado a N. Essa é a fórmula mais básica aí que a gente tem que saber de juros compostos. Com um detalhe, essa taxa está em fator unitário. Eu gosto de deixar isso claro porque se eu tenho uma taxa em porcentagem, eu vou substituir aqui, eu tenho que dividir por 100. E quando eu vou encontrar a taxa, que é esse caso, ela vai sair em fator unitário e eu tenho que multiplicar por 100 para ela virar porcentagem. Eu poderia acrescentar o 100 aqui na fórmula, mas eu acho que complica. Eu prefiro trabalhar com ela dessa maneira. Então agora eu vou substituir e resolver. O nosso montante, 8.450, será igual ao capital de 5.000, vezes 1 mais a taxa, e nós não sabemos qual é a taxa, o objetivo é esse, encontrá-la, mas sabemos que o N é 2. Eu gosto sempre de colocar a variável do lado esquerdo, então eu vou inverter tudo ao mesmo tempo. Se 8.450 é igual a tudo isso é igual a 8.450, não preciso mexer em operação ou sinal. Bom, posso passar os 5.000 dividindo para o outro lado. E posso cortar um zero aqui já de cara para facilitar. Então, vou ter agora que 1 mais i ao quadrado é 845 dividido por 500. Bom, gente, eu achei que aqui não valeria a pena dividir, chegar no valor decimal, sabendo que no próximo passo, esse 2 da potência vai passar para o outro lado como raiz quadrada. Então, qual a maneira mais fácil aqui? É possível fazer fatorando 845 e o 500 e tentar colocar tudo em potência de 2 para depois cortar com a raiz. Ou, nesse caso, dá para perceber facilmente que são divisíveis por 5, porque termina com 5 ou 0. E vai facilitar bastante, quem enxergou isso teve mais facilidade. 845 dividido por 5 dá 169. E 500 dividido por 5 dá 100. E agora, se eu fatorar esse 169, vou perceber que ele é, na verdade, o 13 ao quadrado. E aí essa estratégia também vai ajudar. E de uma maneira ainda mais fácil, 100, se eu fatorar, vai dar 10 ao quadrado. Isso vai facilitar no próximo passo, porque eu vou passar esse 2 como raiz. E olha só o que acontece. Eu vou ter que 1 mais i é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. Eu poderia desmembrar em duas raízes. O fato é que eu vou cortar a raiz de cima com o quadrado, vai ficar só 13. E embaixo eu vou cortar a raiz com o quadrado de baixo, vai ficar só 10. Eu vou continuar daqui por causa do espaço. Então eu vou ter agora que 1 mais i é 13 dividido por 10, que dá 1,3. Passo 1 subtraindo por outro lado e vou encontrar uma taxa de 0,3. Como o N está em ano, esse valor está ao ano. Com detalhe, não está em porcentagem. Se a gente observar aqui as alternativas, todas elas estão em porcentagem. Então é só multiplicar por 100. Que é o mesmo que andar duas casas para a direita. Resposta, 30% ao ano. Essa resposta vocês têm no gabarito na letra E. Na sequência do nosso material, nós temos o item 3.3, cálculo do principal. Lembra que principal é um dos sinônimos para capital. Essa questão é do concurso Líquido e Gás 2013. Ela, de novo, é uma questão de um concurso que foi de nível superior, mas como eu falei para vocês, quando eu percebi que a questão
poderia também se encaixar em um concurso de nível médio, eu incluí, né? E para mim esse é um desses casos. Considerando a taxa de juros compostos de 10% ao semestre, qual é o capital em reais que deve ser investido hoje para que ao final de 2 anos produza juros de R$ 23.205? Então, o que eu percebi lendo a primeira vez? Que são juros compostos. E ele está perguntando qual capital você tem que investir hoje. Ou seja, um exercício onde o objetivo é exatamente calcular esse capital ou esse principal. Bom, vou ler uma segunda vez, agora pegando os detalhes. Considerando taxa de juros compostos de 10% ao semestre. Então, nós temos uma taxa aí, 10% ao semestre. Qual é o capital em reais que deve ser investido hoje para que ao final de 2 anos produza? Então, já temos um prazo N, que é 2 anos. Ele vai produzir juros de 23.205. Então, nesse caso, ele me forneceu o J. E ele está perguntando quanto você tem que investir hoje. Ele está perguntando qual capital deve ser aplicado. Então, fizemos a etapa 1, ler pelo menos 2 vezes, e já fizemos a etapa 2, que é colocar nome para cada uma dessas coisas. Próximo passo é verificar transformações. A minha taxa está como 10%, que na verdade é 10 por 100, que é 0,1 ao semestre. O nosso N está em ano, eu vou ter que transformar. Posso fazer uma regrinha de 3, e aí, gente, vou chamar a atenção. Semestres são 6 meses, o ano são 12. Então, a gente vai ter que enxergar que em um ano correm 2 semestres, cabem 2 semestres ali dentro, tá bom? Então, olha só. A pergunta seria, quantos anos tem um semestre? Ela nem tem sentido porque o ano já é maior que o semestre. Se eu inverto a pergunta, quantos semestres tem o ano? Tem 2. Como eu inverti a pergunta, então eu vou multiplicar por 2. Na verdade, em 2 anos, nós temos 4 semestres. Se você consegue fazer de outra forma, até mesmo por regra de 3, pode fazer. O importante é que fique na mesma unidade e que você não transforme a taxa nesse momento. Só, mas aí eu poderia pensar que se é 10% ao semestre, no ano é 20%. Jamais. Em juros compostos, você jamais vai fazer isso. Combinado? Então tá aí. Vamos continuar o exercício, vamos para a próxima etapa. Depois que a gente já leu 2 vezes, já descreveu o que cada valor significa e já verificou as transformações, o próximo passo é escolher que fórmula será usada. E aqui de novo vou usar a técnica do asterisco para mostrar por que eu não vou conseguir usar aquela primeira, que é a que eu mais gosto de usar. Aqui não vai dar certo. Vou marcar aqui então no nosso formulário, digamos assim, no nosso bloco, o que é que nós temos de informação. Nós temos a taxa I, que aparece aqui na primeira e na última fórmulas. Temos o N, também aparece 2 vezes. E temos o J, que aparece na segunda e na terceira. Agora sim, o que vocês vão perceber? Que eu não conseguiria usar diretamente a primeira fórmula porque eu não tenho nem o montante, nem o capital. Não conseguiria usar a segunda pelo mesmo motivo. Então aqui não é questão de opção. A única que eu vou conseguir usar é a terceira. Então essa etapa é para isso, tá? Quando eu falei que a quarta etapa é escolher a fórmula, as fórmulas, é isso. Você enxergar exatamente o que você vai poder usar para resolver a sua questão. Agora eu escrevo a fórmula aqui. J igual a capital vezes 1 mais I elevado a N menos 1, fecha colchete. Bom, o juro eu conheço. 23.205. E o capital é que eu vou determinar. Aí eu vou abrir colchete, aqui dentro vai ficar 1 mais I. O nosso I é 10%, então virou 0,1. Que está elevado ao N, que é 4, menos 1. Já falei para vocês que normalmente quando eu chego aqui, eu gosto de inverter os 2 lados, para ter a variável sempre do lado esquerdo e diminuir a chance de erro. Então eu vou fazer isso agora. Se 23.205 é igual a tudo isso é igual a 23.205. Só vou trocar de lado, por enquanto fazendo uma continha nesse passo. O que mais dá para fazer aqui por enquanto? Dá para somar o que está dentro do parênteses, 1 mais 0,1, que virou então 1,1. Elevado a 4 menos 1 igual a 23.205. Bom, chegou o momento de resolver essa potência. O que eu já falei para vocês?
Tem exercício que vai ser fornecido diretamente o resultado da potência. Vai ter exercício que te dá vários para ver se você entende qual você vai precisar. E tem alguns que não, que ele vai te fazer calcular. Esse aqui é um que vai te fazer calcular. E aí, como é o primeiro, eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Porque aí vocês vão ver exatamente que é possível. Né? Como essa potência aqui é até 4, dependendo da base também, acaba que é possível fazer. Eu vou fazer aqui com vocês. Só que aí eu vou fazer de uma forma que facilita. Por exemplo, 1,1 elevado a 4 seria 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, 4 vezes. Mas também é 1,1 ao quadrado vezes 1,1 ao quadrado, regra de potenciação. Né? Eu conservaria a base, somaria os expoentes e daria 1,1 elevado a 4. Por quê, gente? Porque a hora que eu fizer 1,1 ao quadrado, que é ele vezes ele mesmo, depois basta multiplicar pelo resultado de novo, que eu já vou ter a parte final, né? Já vou ter a solução. E é assim que eu vou fazer. Como é que eu faria isso? Reforço que isso aqui está lá no meu canal do YouTube, tá? Tem uma aula que explica um pouco sobre isso, rogeriorodrigues.matemática, mas pelo menos isso aqui eu vou fazer com vocês. Né? A maneira que eu utilizo, tá bom? Eu monto como se não houvesse as vírgulas e vou fazendo a multiplicação, começando aqui do valor que está à direita. Então, eu começaria 1 vezes 1 dá 1 e de novo 1 vezes 1 dá 1. Agora eu vou pegar o outro número e aí o resultado eu coloco embaixo aqui. Mesma história. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Aí eu vou somar isso daqui. 1 mais 1 dá 2 e aqui 1. E agora eu vou andar o total de casas que eu tinha nos termos da multiplicação. Então eu tinha uma casa aqui no primeiro e uma casa no segundo. Então eu ando duas casas da direita para a esquerda e o resultado é 1,21. O que eu faria agora? Multiplicaria 1,21 com 1,21. Mesma história. Dá um trabalhinho, mas não é nada impossível fazer. Agora eu vou pegar esse primeiro 1 e vou multiplicar por todos. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1. Vou pegar o segundo, que é o 2 aqui embaixo. Embaixo dele aqui, na mesma linha, eu vou fazer 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes 1 dá 2. E finalmente vou pegar esse último e multiplicar por todos de cima, começando na linha dele aqui. Né, na coluna dele. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1. Agora eu vou somar. Então aqui ficou 1, aqui ficou 4, 4 aqui ficou 6, aqui ficou 4 e aqui ficou 1. Agora eu vou contar. Eu tenho 4 casas, duas da primeira e duas da segunda, então da direita para a esquerda eu conto 4 casas e cheguei no valor, aproximadamente 1,4641. Então, esse valor que eu vou agora voltar ali e vou substituir, continuando a resolver a nossa equação. Então, aqui vou ter capital vezes, agora eu já tenho esse resultado, 1,4641 menos 1 igual a 23.205. Capital vezes, agora eu posso subtrair o que está no colchete, 1,4641 menos 1 dá 0,4641. Isso aqui é igual a 23.205. E finalmente esse 0,4641 que estava multiplicando, ele vai ser jogado dividindo para o outro lado. E de novo vou ter que fazer uma continha aqui. Já que eu peguei esse para fazer detalhado, eu vou fazer também, para mostrar que é possível. Tá? Mas não posso fazer isso em todos, senão começa a ficar muito demorado aqui a questão. Tá? O vídeo fica muito longo. Mas eu vou fazer essa continha também. Só vou liberar o espaço aqui do lado para a gente fazer junto. Bom, eu começaria montando aqui a nossa divisão. 23.205 dividido por 0,4641. Acontece que para fazer a divisão tem que igualar as casas. Então tem que dar 4 casas para a direita, aqui. Então tem que acrescentar 4 zeros ali. Porque essa vírgula desaparece e o cálculo ficou esse. Tá todo esse valor dividido por 4.641. Gente, não é um cálculo tão simples, às vezes até meio por tentativa. 2.320 não dá. Então, na verdade, eu tenho que pegar 23.205. Só que eu tenho uma boa notícia. Já dá 5. Olha só, 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 6 vezes 5, 30, com 2, 32. E 5 vezes 4, 20, com 3, 23. Zerou. Então, basta descer os 4 zeros aqui, acrescentando os 4 zeros aqui. A resposta
vou até deixar dessa cor mesmo, é 50 mil. Então, arriscaria dizer aqui que deu mais trabalho fazer as continhas do que necessariamente pensar a questão, né? Mas vocês têm que estar preparados para isso, reforça a necessidade de treinar um pouquinho. Quem realmente pensa em ser aprovado num concurso, quem quer sair bem em matemática, não pode pensar em errar a conta, né? Você pode até se confundir numa questão mais difícil e tudo mais, mas fazer toda uma questão, saber toda a lógica, saber a fórmula e errar o cálculo final seria muito ruim. Então vocês têm que ter esse cuidado e oriento a treinar. A verdade é que a resposta já está aqui na letra A, que é o nosso gabarito, 50 mil reais. Reforço que se aqui essa potência, 1,1, ao invés de ser elevada a 4, fosse elevada a 5, 6, 8, muito provavelmente ele teria fornecido a potência, tá bom? Aqui ele pediu porque era só 4 e dava para usar aquela estratégia que eu usei, de fazer ele ao quadrado e o resultado já multiplicar por ele de novo. Além dos números que eram fáceis, né? 1,1 é fácil multiplicar. Então tem sempre essa lógica. A ideia é que a banca, por mais que às vezes ela exagere um pouquinho num cálculo ou outro, mas que ela não torne a prova inviável. Então não se preocupem. Quando pedir que você calcule é porque é viável calcular. Pense assim. Vamos agora fazer o exemplo, onde o objetivo é o cálculo do prazo da operação financeira. Após quantos dias um capital de R$6.000 aplicado à taxa de 2% ao mês em regime de capitalização composta poderá ser resgatado por R$ 6.367,25? Bom, então perceba aqui que ele fala que foi feita uma aplicação em regime de capitalização composta, juros compostos, e eu quero saber quantos dias ele ficou aplicado. Ou seja, depois de quantos dias ele poderia resgatar e ter o valor que ele desejava. Então, li a primeira vez só para entender isso. Vou ler uma segunda vez agora para escrever o que cada valor significa. Após quantos dias um capital de R$6.000? Então, já sei que o capital C é 6.000, está escrito aqui. E é ele que é o valor aplicado. Essa aplicação vai ocorrer uma taxa de 2% ao mês. Então, nosso I. 2% ao mês. Em regime de capitalização composta e será resgatado por R$ 6.367,25. O valor que ele resgata já é a soma do que ele aplicou mais os juros. Isso é montante, é o nosso M. R$ 6.367,25. Ele quer saber o prazo N, mas ele quer o prazo N em dias. Então, essa foi a nossa segunda etapa, tá? Leu o exercício, nós já tínhamos lido a primeira vez, lemos a segunda, e agora já determinamos o que cada termo significa. Próximo passo é verificar as transformações. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Nós queremos o N em dias. Então, se eu tivesse a taxa em dias, seria, em teoria, melhor, porque a hora que eu chegasse no resultado, ele já estaria na mesma unidade. Só que nós falamos, eu vou reforçar aqui, que não devemos mexer na taxa. Pelo menos não por enquanto, porque eu não ensinei ainda em juros compostos. Não funciona aquela ideia de proporcionalidade do juros simples. Tá? Vou falar isso várias vezes para vocês nunca errarem. E transformar taxas, vocês vão ver que é um pouco mais complicado em juros compostos. Então quase nunca vale a pena. Em geral a gente só faz isso quando é obrigatório, quando o exercício realmente pede isso. Então por que eu estou falando? Porque aí, nesse caso, eu não tenho o menor problema eu resolver o exercício com a taxa ao mês, chegar no resultado N em meses e aí sim transformar o N para dias. Ou seja, esse N pode ser transformado no início do exercício, quando ele é fornecido, mas nada impede que ele seja transformado no final, até por regra de 3 também. Tá bom? Então, a única coisa que eu vou fazer nessa taxa aqui é colocar que 2% é 2 sobre 100, que na verdade vira 0,02, nesse caso, ao mês. Mas não vou mudar a sua unidade por todos esses motivos que eu acabei de falar. O próximo passo é escolher que fórmula eu vou utilizar nessa questão. Bom, tá fácil enxergar que dá para usar a primeira, porque eu tenho o montante, tenho o capital e tenho a taxa. A única variável ali vai ser o nosso N, então daria para determiná-la. Vou escrever a fórmula aqui, esse é o nosso quarto passo. Estamos decidindo como a questão será resolvida. Para aí sim chegar no último dos passos, substituir e resolver. O nosso montante é R$ 6.367,25.
Ele será igual ao capital 6.000 vezes 1 mais a taxa, que é 0,02, elevado a n. Como a variável n está aqui do lado direito, eu vou inverter tudo ao mesmo tempo. Fica assim, 6.000 vezes 1 mais 0,02 elevado a n é igual a R$ 6.367,25. Agora, esse 6.000 que está aqui multiplicando, eu vou jogar dividindo para o outro lado. E já vou aproveitar e vou somar esse 1 mais 0,02, que vai virar 1,02 elevado a n. E aqui eu falei que ia passar dividindo, né? Então 6.367,25 dividido por 6.000. E agora temos de fazer essa divisão. Como ainda estamos dentro dos exemplos, eu vou fazer essa divisão também com vocês. Vou mostrar aqui do lado. Depois, quando eu estiver só corrigindo o exercício, provavelmente eu já não vou fazer essa continha, né? Eu vou já passar a resposta um pouco mais direto. Mas aqui ainda vou tirar aqui um tempinho e vou fazer essa conta aqui com vocês, porque se alguém tem dúvida, já tira essa dúvida agora. Ela vai ser montada aqui do lado, 6.367,25 dividido por 6.000. Primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar as casas. Como aqui eu tenho duas casas decimais, eu tenho que andar a vírgula duas casas para a direita. Automaticamente eu tenho que acrescentar 2 zeros aqui. Então, na prática, ficou 636.725 dividido por 600.000. Agora eu vou começar a fazer. Se eu jogar 1 vezes 600.000 dá 600.000. Subtraindo, 5 menos 0 dá 5, 2 menos 0, 2, 7 menos 0 dá 7, 6 menos 0 dá 6, 3 menos 0 dá 3. Ficou isso daqui. Só que eu tenho que continuar. Então eu vou colocar uma vírgula para poder acrescentar um zero aqui na frente. Acontece que o 367.250 continua menor que 600.000. Então eu tenho que descer outro zero. Quando eu desço 2 zeros seguidos, eu sou obrigado a acrescentar um zero aqui também no quociente. Agora sim, eu vou ter aqui 3.672.500 dividido por 600.000. Isso aqui dá 6, ou o mais próximo seria o 6. Porque 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0. Isso mais 3 vezes. E 6 vezes 6 dá 36. Aí se eu subtrair vai ter um resto, eu poderia continuar. Mas eu vou parar aqui, sabe por quê? Se eu colocar que essa divisão é aproximadamente 1,06, eu já vou conseguir resolver a questão. Porque, na verdade, eu vou ter que escolher qual desses resultados se aproxima daquele que eu quero. Ele foi fornecido no exercício. Então, se eu continuar aqui, eu vou ter que 1,02 elevado a n é aproximadamente 1,06. Eu apaguei a continha aqui, mas já tinha o resultado aqui anotado. Então, eu cheguei nesse ponto. E agora? Gente, sem querer entrar em muito detalhe, se eu fosse realmente desenvolver isso aqui, se eu pudesse usar a calculadora, ou seja, se não fosse um concurso, eu ia ter que usar a teoria de logaritmo para resolver isso daqui. Mas eu não acredito que isso seja necessário nesse tipo de concurso. Então, o que aconteceu? Esse 1,02 elevado a alguma coisa tem que dar aproximadamente 1,06. O que eu vou fazer é procurar aqui nos dados que foram fornecidos qual mais se aproxima. Está aqui, ó. Ou seja, se 1,02 elevado ao cubo é aproximadamente 1,06 e o meu exercício é 1,02 elevado a n igual a 1,06, ou também aproximado, quanto vale o n? Então, o n vale 3. Tá, isso aqui foi dado do exercício. Olha só, por comparação. Então, significa que o n é 3. E se tivesse dado 1,10, aí quer dizer que seria esse último, o n seria 5. Tá? Então, o n é igual a 3. Mas 3 o quê? Lembra que a nossa taxa estava ao mês, eu falei para não transformar? Então, o n seria 3 meses. Já é a resposta? Não, porque ele pediu em dias. Só que agora ficou fácil. Se eu quero transformar meses para dia, cada mês tem 30 dias, é só multiplicar por 30. Então, na verdade, o nosso n será 90 dias. 3 meses, considerando o ano comercial. E aí sim, a resposta está na letra C, que é o gabarito dessa questão. Como eu já falei, essa parte da matéria, juros compostos, ela é mais extensa. Então, eu dividi ela por etapas. Nessa primeira etapa, o grande objetivo era esse, era treinar o uso da fórmula. E, gente, já cai questões assim também, já é normal cair em concurso. Mas temos outras coisas para falar depois que também podem cair.